Oi, pessoal. Vamos ler Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 9 eu vou ler. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 9 até o 22 eu vou ler. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Nós lemos até o versículo 22. A Bíblia é um livro que nos faz pensar profundamente. Se a gente lê a Bíblia, não tem como a gente deixar de pensar. Se a gente lê a Bíblia e pensar, sabe o que fica estranho? A posição que eu tinha, o pensamento que eu tinha, a opinião que eu tinha. Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente pode sentir profundamente que tudo isso muda. Antigamente, eu vivia num vilarejo chamado Apcocton. Onde tinha muitas árvores. Vivendo ali, foi a primeira vez que eu vi um lugar tão pobre. Então, eu fui enviado pela igreja, né? E eu tinha que aprender a viver pela fé ali, orando diante de Deus e recebendo resposta de Deus. Então, era ali que a gente recebia esse treinamento. Eu sei que se eu orar para Deus, Deus vai responder. Eu já escutei falar isso. Mas eu tenho que ter algum lugar que eu possa receber isso para poder acreditar. Mas quando a gente entra nesse treinamento, surgem vários pensamentos humanos. Será que vai dar certo? Acho que não vai dar certo. Eu não tenho fé, mas eu acho que tem que ter fé. Então começa a surgir vários pensamentos. E se passar um certo tempo, todos os pensamentos que eu tive até agora, eu vou chegar à conclusão de que eram inúteis. Depois que eu deixo todo o meu pensamento e só ficando a palavra de Deus no meu coração, então Deus começa a trabalhar. Por vários dias nós passamos fome. Lá era uma região muito pobre. Então, ali começou a olhar só para as coisas que Deus tinha. Então, de manhã eu acordei, a gente começou a ler a Bíblia. E um irmão, eu estava lendo a Bíblia, outro irmão estava deitado, de barriga para baixo, lendo isso. Não quer dizer que ele não estava lendo a Bíblia, lógico que ele também estava lendo a Bíblia. Então, quando eu estava lendo a Bíblia, que coração surgiu dentro de mim?
Hoje, Deus vai me dar muita comida. Surgiu esse coração dentro de mim. Não é porque, eu tenho vontade de comer, sabe? Eu quero comer aquela comida, tal. Não é que eu estava pensando isso, mas é que estava surgindo esse coração dentro de mim. Aí o irmão que estava deitado de barriga para baixo ali no chão, ele virou para mim e falou assim, irmão Parque. Eu falei, sim. Irmão Parque, escuta bem o que eu vou te falar. Sim. Hoje, Deus vai nos dar muita comida. Irmão, você pensou assim? Nossa, eu também pensei assim. Eu tive esse coração. Com certeza, Deus vai nos dar muita comida hoje. Eu também tive esse coração. Ainda era de madrugada, né? De manhã bem cedo, aí alguém chamou lá da porta. O evangelista tá aí? Foi a primeira vez que eu escutei que nós éramos evangelistas, né? Eu fiquei tão feliz. Lá eles sempre chamavam o Mestre Parque, mas ali escutando que eu era evangelista. Nossa, eu fiquei tão feliz, nossa. Eles me chamaram de evangelista. Aí um jovem veio nos chamar. Aí eu falei, pode entrar. Aquele jovem falou, eu vivo no vilarejo ao lado. Lá no nosso vilarejo tem uma pessoa. Então, lá no interior, você pode saber o nome das pessoas. Então, lá no interior, quando tem muitas pessoas, a última filha, né, significa o quê? Chega de nascer, porque tem muitos filhos. Então, o filho chama Namhi, Namsuni. Então, lá na Europa, antigamente, quando nasceu 7 filhos, o 5º filho chamou do quê? Chamou de chega. O sexto chamou de sexto. Então, tinham 7 filhas, o Christian. Então, antigamente, na Coreia, teve uma pessoa que teve 11 filhas e o 12º foi filho. Então, o irmão do Kopuni foi pro exército e ele sofreu um acidente. E eles colocaram dentro de um caixão e trouxeram, né? Então, dentro daquele vilarejo tinha uma lei. Se morrer fora desse vilarejo, não pode entrar morto nesse vilarejo. Não pode trazer. Aí foi o mais velho daquele vilarejo impedir que aquele corpo entrasse dentro daquele vilarejo. Por que vocês não estão deixando? Não pode entrar defunto nesse nosso vilarejo, só vivo. Então o que você tem que fazer? Então o que eu posso fazer? Tem que deixar aí. É um jovem do nosso vilarejo, eu sei, mas deixa aí. Aí ele foi para outra cidade. Aí os jovens daquela cidade, à noite, ficaram vigiando aquele corpo. Aí os adultos conversaram aquela noite daquele vilarejo e falaram, desde que o nosso vilarejo surgiu, então é a primeira vez que trazem um defunto de fora, então como é que a gente vai fazer o velório dele? Então aqueles adultos tinham feito muitos velórios. Mas era a primeira vez que estavam fazendo velório com um defunto que veio de fora. Aí eles falaram, eu não sei. O outro falou, eu também não sei. Ninguém sabia o que fazer. Aí o pessoal do vilarejo começou a discutir sobre isso. Aí falaram, lá naquele vilarejo ao lado tem 2 evangelistas. Então chama aqueles 2 evangelistas e pede para ele fazer o velório deles. Aí veio aquele jovem e aquele jovem veio me pedir para fazer o velório daquele defunto. Aí a gente foi para aquele vilarejo, a gente passou a montanha e a gente começou a escutar o barulho de choro por todo o vilarejo. Eu e o irmão chegamos lá e eles, sejam bem-vindos. Aí lá naquela mesa, eles prepararam uma baita de uma comida ali, né? Ai, Deus, muito obrigada. Desculpa, pessoal, é que eu gosto tanto de comer, então eu só falo sobre comida. Na verdade, vocês também gostam de comer, né? Mas eu gosto um pouco mais.
Eu passei fome por alguns dias e quando eu vi aquela comida eu fiquei tão emocionado. Depois que eu recebi o perdão dos pecados e nasci de novo, Deus entrou na minha vida e começou a me conduzir. Pessoal, eu nunca fui uma pessoa boazinha, nem fiel. Eu era mentiroso. Realmente, eu era uma pessoa muito má. Eu mordia meus lábios para não mentir, mas eu não conseguia. Um dia Jesus Cristo entrou em mim. Não sempre ele faz isso, mas de vez em quando eu senti fortemente o coração de Deus fluindo dentro de mim. E esse coração me segurar, eu acho isso incrível. Então eu comi ali, naquele lugar, e eu fiquei tão emocionada. Eles estavam chorando e eu estava chorando comendo. Eu fiquei muito emocionado. Então nós tivemos 5 cultos naquele dia. O irmão comia, não, quer dizer, o irmão pregava e eu fazia a apresentação, aí depois eu pregava, aí o irmão fazia a apresentação. Naquele dia a gente comeu muito bem. A gente comeu 5 refeições naquele dia. Porque a gente pensou, nossa, quando a gente vai comer? Daí a gente comeu 5 refeições naquele dia, né? E naquela cidade a gente construiu uma igreja agora, né? A Pokton, muitas pessoas receberam a salvação. Pessoal, o Senhor veio para essa terra e poder se encontrar com o ser humano. Não é com o corpo, com o rosto, não é abraçando, dando beijinho. Deus não pode, a gente não pode agir desse jeito com Deus, né? Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o coração. Esse coração é melhor, é mais agradável do que qualquer coisa desse mundo. É a coisa mais, a melhor coisa que ele fez nesse mundo. Porque Deus queria que nesse coração fosse colocado o coração de Deus, é ser bonzinho, ofertar, ser zeloso, fiel. Mais do que isso, se a gente tiver Deus no nosso coração, esse coração de Deus vai conduzir o nosso coração. E isso a gente chama de condução do Espírito Santo. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê com outros olhos. Quando eu enxergo com os meus olhos, eu não enxergo desse jeito, mas quando eu olho com os olhos de Deus, é diferente. E os trabalhos que eu faço com o meu coração é diferente de quando eu faço com o coração que eu recebo de Deus. Recebendo esse coração de Deus dentro de mim, por 50 anos eu tenho sido muito feliz. Porque eu sou como a outra pessoa qualquer, eu tenho que comer, eu tenho que dormir, eu tenho que me vestir, eu tenho que andar de carro também. Mas o incrível é o mesmo eu, mas eu sou diferente de antigamente. É diferente, eu sou diferente de antigamente. Antigamente, na China, lá no fundo da montanha, tinha um casal jovem que fazia lenha. Eles não tinham filhos. E o jovem casal, todos os dias, cortavam as árvores. E eles pegavam essas lenhas e colocavam no forno. E quando viravam carvão, ele fechava a boca do forno para não, aí apagava o fogo porque não tinha mais oxigênio, aí colocava esse carvão no caminhão e vendia na cidade. Ele vivia lá no fundo da montanha fazendo carvão. Um dia, uma jovem senhora entrou na montanha e se perdeu.
e ficou 2 dias naquela casa. E essa senhora pregou o evangelho para esse casal. Desde aquele dia, aquele jovem casal começou a servir, a glorificar a Deus na montanha. Porque na China é muito frio no inverno. Os chineses, no inverno, para vencerem o frio, eles bebem, cada um cálice de bebida muito forte para se aquecer. E naquele dia, porque era muito frio, ele falou: querida, hoje está frio. Então, vamos beber cada um cálice depois do almoço. Aí ela falou sim. Aí preparou a comida, colocou a bebida, colocou um pouquinho em cada cálice. E aí eles oraram. Senhor meu Deus, começaram a orar. Aí depois, amém, terminaram a oração e eles tinham que começar a comer. Aí o marido falou: querida, você não se sentiu um pouco estranha hoje quando a gente orou? Ontem, a gente fez alguma coisa errada diante de Deus? Não, acho que não. Por que será? Nada mudou? O que mudou? Aí eles enxergaram a bebida na mesa. Então vamos orar deixando essa bebida de lado. Aí tiraram o cálice da mesa e começaram a orar. E quando eles começaram a orar, eles oraram com um copo, com um coração bem assim confortável. E aí eles não beberam. Aí no dia seguinte de manhã, eles colocaram a bebida na mesa e oraram. E de novo Deus colocou um desconforto no coração deles. Aí quando deixou de lado, de novo o coração ficou em paz e eles puderam comer em paz. E desde aquele dia eles pararam de beber. Aí um dia, esse casal foi para a cidade. Indo para a cidade, eles procuraram uma grande igreja e procuraram pelo pastor. E eles escutaram a pregação do pastor, né, sobre a Bíblia. Aí o marido perguntou: pastor, se acreditar em Jesus Cristo não pode mais beber? Então, aquele homem, ele vivia no meio da montanha, ele fazendo carvão. Então, ele pensou, né? Então se eu falar para ele não beber, então ele vai se sentir desconfortável. Aí ele falou: tá, não tem problema. Aí depois ele falou: quer dizer que não tem problema se eu tomar pinga mesmo depois de acreditar em Jesus? Aí ele ficou assim pensando. Aí ele falou: pastor, qual bebida você toma? Porque eu também quero tomar a mesma bebida que você. Aí o pastor falou: não, eu não bebo. Ele falou: isso que é o certo. Antigamente eu não era assim. Mas depois que eu conheci a Jesus, entrou um coração em mim. E que sempre que eu quero beber, me dá um desconforto. Desde aquele dia eu parei de beber. Então Deus trabalha no nosso coração. Pessoal, a gente tem uma boa vida espiritual, não é fazer bondades, não é também orar zelosamente. Com certeza, fazer bondade, orar, ler a Bíblia, você tem que fazer isso. Não é porque você oferta bastante que você é uma boa vida espiritual. Com certeza você tem que ofertar, mas não está aí a boa vida espiritual. Se você quer ter uma boa vida espiritual, realmente você tem que ler a Bíblia. E se você se comunicar com a Bíblia de coração, você vai poder descobrir o coração de Deus dentro da Bíblia. E se você descobrir o coração de Deus dentro da Bíblia, então o coração de Deus que está dentro da Bíblia, o seu coração vai seguir a isso. Então, nesse momento surge um problema. Quando eu quero receber a condução de Deus, a carne não gosta disso.
A carne não gosta de seguir a palavra de Deus. Então a carne fica impedindo que isso aconteça. Tendo a vida espiritual, um dia a pessoa acaba descobrindo isso. Ah, essa carne é muito suja. Ah, essa carne é muito má. Ah, essa carne é muito imunda. Ah, por causa dessa carne, eu não vou poder viver com Deus. Ah, por causa dessa carne, eu não vou poder agradar a Deus. Ah, por causa dessa carne, não vai dar. Sendo arrastado com essa carne, eu só fiquei decepcionando a Deus. Eu só deixei ele chateado. Então, se você chegar num certo ponto, você vai descobrir isso. Quando entrar a fé. Mas eu amo a carne. Eu amo a minha pessoa. Eu realmente amo a minha carne. Mas quando você chega num certo ponto, você percebe o quê? Eu amando essa carne, eu não posso estar junto com Deus. Você vai perceber claramente isso. Porque eu amo a carne, eu não quero abandonar a carne. Você relutando contra isso. Então a próxima fase é o quê? Com a carne você jamais vai poder alegrar a Deus. Você jamais vai poder ter uma verdadeira fé com a carne. Com a carne você somente vai poder fracassar. Com a carne eu somente vou poder fracassar. Com a carne não vai dar certo. Um dia entra esse coração dentro de mim. Quando chegar nesse ponto, friamente, eu vou começar a rejeitar a voz da carne. Desde então, o Espírito de Deus entra em mim e começa a me conduzir. E desde então, Deus começa a viver dentro de mim. O seu coração vai poder combinar com o Espírito de Deus, mas é que a carne impede isso. Mas se você receber a condução do Espírito, desde então, qualquer problema que você tenha, esse problema já não é mais teu, mas é de Deus. Hoje de tarde, uma pessoa veio me procurar. Ele estava com uma sonda, com um saquinho de fezes, né? E veio. Então ele está com uma doença. É uma pessoa muito jovem, mas a doença dele é muito grave. Pastor, por favor, ore só uma vez por mim. Com aquele corpo tão cansado lá de Seul, do hospital de Seul, ele veio para Masan, e daí ele veio me procurar na igreja, né? E ele pediu para eu orar por ele. Aí ele subiu lá no quarto andar. O casal, né, subiu no quarto andar, lá no meu escritório, e eles sentaram. Eu também sentei na frente deles. Eu perguntei, você já recebeu o perdão dos pecados? Ele falou, sim, eu recebi o perdão dos pecados. Os seus pecados foram lavados mais brancos do que a neve? Sim, pastor, eu recebi o perdão dos pecados. Jesus Cristo está no seu coração? Sim, Jesus Cristo está no meu coração. Eu falei. A eletricidade flui pelo fio elétrico. Se você só conectar o fio elétrico, a eletricidade vai para qualquer lugar que seja. O trabalho de Deus não flui através do fio, mas por meio do coração. Se o seu coração se tornar um com o de Deus, se o coração de Deus fluir para dentro de você, todos os problemas que você tem já não são seus problemas, mas são problemas de Deus. De repente, aquele irmão abriu os olhos e ele ganhou força. Essa doença é problema para você, mas não é problema nenhum para Deus.
Mas o problema é porque Deus não está tomando lugar no seu coração. Mas se Deus tomar lugar no seu coração, nada vai se tornar problema. Quando os doentes vêm me procurar, eu oro por eles. É porque eu não tenho tempo, né, para explicar tudo, mas só do coração deles se conectar com o de Deus. Se o coração deles se conectar com o de Deus, essa pessoa surpreendentemente começa a ser transformada. Então, desde então, começa o trabalho de Deus. Eu falei, irmão, se Deus pedir um olho teu, você não vai tirar? Se Deus está pedindo teu olho, você vai ter que tirar. Se Deus está pedindo um braço teu, tem que tirar. Se Deus está pedindo tua vida, Ele vai ter que levar. Mas uma coisa você tem que saber. Deus é um ser que te ama muito. Se for necessário, se Ele desejar, Ele pode levar teu braço, teu olho, pode levar tua vida. Mas se Ele te ama, então Ele também pode te curar. Ele acreditou nisso de coração. Então aquele casal ficou emocionado. Ele já foi completamente curado. Na nossa igreja tem um ancião chamado Shimchor. Sabe por que o nome dele é Shimchor? É porque significa que ele tem muita, muita força. Então, tem o sogro dela, tem 82 anos. Então, tem a mesma idade que a cunhada, o irmão mais velho, né? Então, ele tem a mesma idade que o meu irmão. De vez em quando, ele vem para a nossa igreja, esse senhor. Ele tem muita idade, mas antigamente ele estudou, ele também ele era desenhista. Era uma pessoa assim bem, né? Então ele sempre vem para a igreja, senta, aí ele me enxerga, ele me cumprimenta, fala alguma coisa para mim. Mas eu não conversei ainda profundamente com ele. Um dia, esse senhor de 82 anos, ele ficou doente. E no hospital falaram que ele estava com câncer e falaram que não que era assim fase terminal. E ele falou. Então ele escutou o perdão dos pecados na nossa igreja. E aí ele falou para as filhas: eu não vou fazer esse tratamento. Liga para o pastor Park e fala que eu quero encontrá-lo. Fala para ele que eu quero receber o perdão dos pecados. Eu quero ter certeza, porque isso é importante para mim. Morrer de doença, eu vou morrer de qualquer jeito. Aí com a filha dele, ele veio até o quarto andar. Daí ele veio andando do elevador, ele desceu do elevador, ele sendo apoiado assim, né, sendo ajudado pelas filhas, e se sentou ali na cadeira e falou: pastor, eu recebi o resultado de que eu estou com câncer e disseram que eu vou em breve morrer. Eu já vivi o que eu tinha que viver, mas eu tenho que ir para o céu. Mas eu não tenho certeza da salvação. Por favor, isso é importante. Não que eu estou doente, isso não é importante para mim. Nossa, eu achei isso tão respeitoso, né, da parte dele. E por uma hora eu preguei para ele como o nosso pecado foi perdoado, como nós recebemos o perdão do pecado. Eu preguei por uma hora. E naquele dia, aquele senhor recebeu o perdão dos pecados e nasceu de novo. E recebendo Jesus no coração, ele foi embora do nosso escritório. Depois de 10 dias, ele voltou. Quando ele voltou, ele já estava assim, muito saudável. O rosto dele já resplandecia. Ah, pastor,
eu estava com câncer e no raio-x estava tudo preto, mas daí depois que eu recebi o perdão dos pecados, eu fui completamente curado, pastor. E ele estava tão feliz, e ele estava com tanta força. Há 10 dias ele estava morto, mas agora ele estava completamente cheio de força. No coração desse ancião Shin estava cheio de felicidade. Sabe o coração do ser humano, pessoal? A televisão, a geladeira. Então, esses produtos são feitos, se entrar eletricidade, funciona. Mas se sair a tomada, então eles têm a tomada para colocar ali e conectar com a eletricidade. Então, o seu coração também, se entrar o Espírito de Deus, vai combinar exatamente, vai preencher perfeitamente. Porque o nosso coração é como se fosse uma tomada. O coração de Deus é como se fosse a tomada, né? Então, a geladeira, a televisão, a máquina de lavar, assim como começa a funcionar depois que flui a eletricidade, se Deus entrar no nosso coração, desde então o nosso espírito fica vivo, fica cheio de agradecimento, a gente pode ter uma vida santa, a gente pode pode começar a surgir o poder de Deus através de Deus. Mas se a gente pensar só vagamente, não tenho mais pecado, se eu pensar, eu vou para o céu, se eu pensar vagamente assim, então ele não trabalha. Mas eu comecei a enxergar a Bíblia de uma forma completamente diferente. Pessoal, Deus, quando Ele lhes criou, não sei se vocês fossem gente ou animal ou robô, mas se vocês são humanos, com certeza Deus lhe deu uma coisa chamada coração. Então vocês estudam piano, inglês, vocês fazem várias coisas. Mas a coisa mais importante que as pessoas não aprendem é o mundo do coração. Então as pessoas não sabem controlar o seu coração. Então quando o espírito mal começa a arrastar o coração, é arrastado sem brigar contra isso, aí comete pecado, mente, rouba, adultera, continuamente arrastado por essas coisas. Mas em Gênesis, sobre a Arca de Noé, o dilúvio, nos explica sobre algo muito profundo. Vamos falar, pessoal. A história de Noé, do dilúvio de Noé. Então, a pessoa, quando vier o juízo, tem a separação exata sobre quem vai receber diante do julgamento maldição e bênção, não é verdade? Respondam, por favor. Então, a história da Arca de Noé não está falando quem acredita bem ou não, mas diante do juízo final, quem é que recebeu salvação e quem é que recebeu destruição? Mostra exatamente sobre isso. É ou não é? Aparece exatamente, não é? Aparece exatamente. Mas aqui, pessoal, quando a gente lê a Bíblia, ela nos mostra que a gente está pensando uma coisa errada. O quê? Então a gente pensa como? Se eu morrer, se eu viver bem com Jesus, então eu cometi muito pecado, adulterei, menti, aí a balança pesa para esse lado, então é inferno. Aí depois, não, eu fiz muitas obras, ajudei, amei o próximo, aí, então é céu. Então tem muitas pessoas que pensam desse jeito. Então, se por acaso nessa Bíblia, quem fez muitas boas obras foi para o céu e quem fez muita maldade foi para o inferno, recebeu destruição. Se tivesse escrito isso, com certeza. Então, com certeza na Bíblia tinha que estar escrito as muitas boas obras que Noé fez. Não é verdade? E quem recebeu destruição e foi para o inferno, tinha que aparecer todas as maldades que ele cometeu.
Pessoal, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente não consegue distinguir quem fez boas obras e quem fez más obras. Não está escrito que Noé foi bonzinho e aqueles outros homens foram malvados. Uma vez, eu fui para um canal de televisão e o que ele estava fazendo? Então, não é de televisão, era uma transmissora. Então, ele fez a gravação de voz sobre a Bíblia, né? Para que as pessoas pudessem escutar. No princípio criou Deus os céus e a terra. E saía aquele som de ondas, né? Deus criando as coisas. Então, quando saiu a história de Noé, qual foi o som que ele colocou? Ele colocou, assim como Noé, fazendo muitas boas obras. Mas pelo contrário, as outras pessoas cometendo pecado, fazendo maldade, apareceu nessa forma. Então Noé ele recebeu salvação porque ele fez boas obras. E os outros receberam maldição porque fizeram muita maldade. Então ele estava se expressando dessa forma. Muitas pessoas têm esse conceito e com esse conceito leem a Bíblia. Mas lendo a Bíblia, então se por acaso essas pessoas que fizeram bondade receberam salvação e as pessoas que fizeram maldade receberam destruição, então com certeza na história do dilúvio de Noé tinha que mostrar as bondades que Noé fez e as pessoas que foram destruídas tinha que mostrar a maldade delas, para ver se era justo o julgamento de Deus. Mas o que está escrito aqui? O que Deus falou? Viu o Senhor que era a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, Deus não pontuou qual é a obra má que o ser humano fez. Por quê? Por quê? Uma coisa que vocês têm que saber é o conceito da maldade. O conceito. Quando nós vemos, o que é a maldade? O que é a maldade quando a gente vê? Mentir? Não é verdade? Roubar? Matar? Adulterar? Brigar? Trapacear? Isso é maldade, não é? O conceito do mundo é assim ou não é? Sim. Então, o que é a bondade? Ajudar os outros, fazer o trabalho voluntário esforçadamente, dar comida para os pobres. Nós pensamos que isso é a bondade. Mas quando a gente lê a história do dilúvio de Noé, o conceito de maldade de Deus e o conceito de maldade do homem é completamente diferente. Como que é diferente? O conceito de maldade de Deus é diferente do conceito de maldade do homem. E também é diferente o conceito de Deus quanto à bondade e também quanto ao conceito de bondade do homem. Então, no dilúvio de Noé, a família de Noé que recebeu salvação, aquelas pessoas que morreram no dilúvio. Qual a diferença entre esses dois grupos? As pessoas que a única diferença é que a família de Noé aceitou a palavra de Deus. Mas pelo contrário, as pessoas que foram destruídas por Deus, não foi porque elas mataram, roubaram, adulteraram, mas porque elas não aceitaram a palavra de Deus e assim elas foram destruídas. Certo? Por mais que você tenha matado, mas se você entrar na arca, você vive ou não vive? Vive. Por mais mal, por pior que seja a pessoa, né? Sabe a história
que o homem mau, aquele homem que fez cocô na plantação de pimenta, que colocou um cavalo ali e chutou a barriga de uma grávida, essa pessoa a gente chama de má. Mas é completamente diferente do conceito de Deus. Deus deu o Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo que crê, para que todo que recebe, aquele que recebe a palavra de Deus, significa aquele que acredita na palavra de Deus. Então, se você aceita a palavra de Deus, isso é bondade. E se você rejeita, isso é maldade. Por quê? Por quê? Porque quem arrasta esse mundo é Satanás. Se a gente aceitar a voz de Satanás, por mais que eu faça bondade dessas coisas do mundo, isso é mal. Satanás faz a gente fazer boas obras parecendo que são boas, bondade. Mas no final, ele só vai nos fazer cair na maldade. Por isso, toda mentira vem através de Satanás. Então, qual é o conceito da bondade? Vamos supor que seja um monitor. Aí você coloca uma videocassete de futebol. Então, você vai assistir o que na televisão? Futebol. Se colocar golfe, golfe. Se você colocar a pregação do Pastor Parque na fita cassete do Pastor Parque, então vai sair a pregação do Pastor Parque ou não vai? Vai. Então, nós temos um coração como se fosse um vídeo. Se a gente aceitar o coração de Satanás, então, pode parecer bom, mas no final vai acabar indo para o mal. Se a gente receber o coração de Deus, qualquer pessoa que seja, vai se tornar santo. O que Deus falou para Abraão? Abraão creu, aceitou a palavra. A sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. E Abraão creu nisso, e isso lhe foi imputado para a justiça. Pessoal, vocês em si não são bons ou maus. Se vocês aceitarem a voz de Satanás, vocês são maus. Mas se vocês aceitarem a palavra de Deus, vocês são bons. Mas já que o nosso descendente Adão já recebeu a Satanás, ele já colocou muitos pensamentos sujos, maus, imundos, e se a gente seguir esses pensamentos de Satanás, nós somente podemos ir para a destruição, e isso é maldade. Então nós temos que nos libertar desse pensamento de Satanás, desse coração de Satanás, e receber o coração de Deus. O conceito da maldade é esse. A bondade... O conceito da bondade é aceitar a palavra de Deus. E o conceito da maldade é rejeitar a palavra de Deus. Porque quem é que rejeita a palavra? É Satanás que está aqui dentro do coração. Então, porque esses pensamentos vêm de Satanás, então nós temos que rejeitar. Amém? Se qualquer um que quer me seguir, o que está escrito depois? Negue a si mesmo. Porque o meu pensamento é diferente do pensamento de Deus. Deus falou que o meu pensamento é diferente do seu, o meu caminho é diferente do seu caminho. O pensamento de Deus e o nosso pensamento são completamente diferentes. Então, o nosso pensamento é completamente diferente do nosso. Porque o nosso pensamento é diferente do de Deus. Então, sempre, continuamente surge um pensamento para rejeitar, negar a palavra de Deus. Um dia Noé escutou a palavra de Deus. Deus falou, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pisou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal e os répteis das aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor.
Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aqui está falando que Noé era justo. Por que ele era justo? Porque ele não cometeu pecado? Não. Todos cometeram pecado, porque todos que são da descendência de Adão nasceram com pecado. Então um dia Noé viu que ele tinha muita maldade no coração. Por isso Deus falou: eu vou destruir esse mundo com as águas. Quando ele escutou essa palavra, o Noé viu que ele era muito sujo, mau, imundo. Noé descobriu exatamente que ele somente poderia ser destruído. Sim, é verdade. Eu somente posso receber destruição. Eu somente posso receber maldição. Eu vou fracassar. Por isso, Noé tentava fazer bondade, mas não podia, porque o pensamento dele é mau. Então, pessoal, tentem vocês fazer bondade. Parece que vai dar certo, mas continuamente vai sair sobre pensamentos maus. E Noé percebeu isso. Eu somente posso receber maldição dentro de mim. Eu só tenho maldade. Eu somente posso receber destruição. Eu não consigo. Eu tento fazer bondade, mas eu não consigo. Mas se Deus conceder graça, vai dar certo. Por isso, Noé começou a ir com o coração para receber graça de Deus. Mas pelo contrário, as pessoas, porque pensavam que eram boazinhas, mas eu vivi de uma forma boazinha, então eu posso fazer bem. As outras pessoas tinham esse tipo de coração. Por isso, essas pessoas seguiram os seus pensamentos, mas o Noé jogou fora o seu pensamento e aceitou a palavra de Deus. Então, essa palavra de Noé que eu estou falando hoje é muito importante. Com o pensamento que surge dentro de você, você jamais vai poder se ajoelhar diante do mandamento de Deus. Sabe por que a vida espiritual é difícil? Porque a gente quer deixar o nosso pensamento e quer seguir a palavra de Deus. Deus quer nos conduzir por um caminho bom, mas eu quero ir pelo caminho mau. Então, como não dá para ir por esse caminho difícil, porque eu não consigo ir pelo caminho que eu quero, eu fico cansado. Por isso a vida espiritual acaba sendo difícil e cansativa. Pessoal, durante essa conferência, por favor, examinem o seu coração. Vejam quão mau, sujo, imundo é o seu coração. Quão mentiroso é. Vejam exatamente o seu coração. Não é a gente simplesmente, de uma forma vaga, orar e ler a Bíblia. Com esse coração eu não vou poder servir a Deus. Esse coração é muito mau. Esse coração não pode acreditar em Deus. Com esse coração eu não posso seguir a Deus. Com esse coração eu não posso seguir a Deus. Esse coração é muito distante do de Deus. Por isso eu tenho que me negar. Os pensamentos que surgem dentro de mim vêm de Satanás. Se eu seguir esse pensamento, eu não posso. Parece que vai dar certo se eu seguir esse pensamento, mas eu vou acabar fracassando. Então eu quero jogar fora esse meu pensamento e quero escutar a palavra de Deus. E assim a gente joga fora esse pensamento e recebemos a condução da palavra. E desta forma, não é que não vai surgir mais pensamento da carne. Continuamente vai escutar. Ia ser bom se fosse assim. Surge pensamento mal, de ódio, de mentira, de lascívia. Tem pessoas que eu me encontro, né? Que, pastora, 20 anos. Sabe o que aconteceu? Foi assim, assim, assado. São pessoas que guardam o ódio de coisas que aconteceram há 20 anos, há 30 anos. Imagina guardar por 20 anos aquele coração sujo, aquele coração mau de ódio. Cada vez que abre o coração só tem ódio, só tem pecado. E esconde esse coração e faz cara de bonzinho, né? Oi, pastor. Tem um pastor da nossa missão.
Ele é muito bonzinho. Na Bíblia está escrito, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aí eu pensei, será que esse pastor também é mentiroso? Nossa, não parece que é. Um dia, quando eu vi o erro daquele pastor, nossa, não dá nem para falar quão mentiroso ele é. De vez em quando, sabe o que eu percebo? Realmente não existe anjo nessa terra. O anjo só está no céu. Desculpa, mas quando eu era jovem, eu cheguei na idade de me casar. E tinha umas irmãs na minha igreja. Nossa, essa irmã é muito boa. Nossa, ela é tão pura, tão limpa. Nossa, ia ser tão bom se eu me casasse com uma mulher assim. Eu também tinha esse coração, né? De um jovem que está na idade de casar. Aí, de repente, um dia, eu vi, sem querer, aquela irmã gritando e xingando. Nossa, acabou completamente o afeto. Ah, é assim mesmo, né? Depois que eu vi a segunda vez, meu Deus, realmente não existe anjo nesse mundo. Eu vou desistir de me casar com um anjo, por isso eu acabei me casando com a minha esposa. A minha esposa nem parece um anjo e nem tem asas. Não, ela não é um anjo. A gente briga, a gente também ri junto. Às vezes a minha esposa também mente. Realmente, todo ser humano é mentiroso. Todo homem é mentiroso. Só finge que é bonzinho. Por isso, esse coração, eu agradeço muito a Deus. Eu não sei o coração desse irmão, dessa irmã. Eu não sei o coração do irmão Kim, do irmão Lee. Eu não sei o coração do diácono, do ancião Parque. Você não precisa saber do coração dos outros. Vai saber quão mal é o seu próprio coração. Então Deus, ele fez eu ver a minha maldade. Vocês já viram sua maldade? É porque ele mostra a sua maldade para você jogar fora o seu coração. Você tem que saber quão mal, sujo, imundo, egoísta, mentiroso você é. Deus quer nos mostrar isso. E esse coração veio por meio de Satanás na época de Adão. Se você seguir esse pensamento, você vai receber maldição, você não pode seguir esse caminho, você vai receber destruição, joga fora esse pensamento, senão você não pode seguir junto com Deus, esse coração é de destruição, não pode seguir esse coração. Em 1962, até o mês de maio, eu pensava que eu era inteligente, eu pensava que eu era o bom. Eu pensei que era bonzinho porque eu frequentava a igreja. Naquele tempo, Deus me concedeu sua graça e deixou o meu olho de lado e me emprestou o olho dele. Quando eu me olhei com os meus olhos, eu era bonzinho. Mas em 1962, Deus me emprestou os olhos dele. Meu Deus, não existe uma pessoa tão má assim como eu. Não existe alguém tão egoísta quanto eu. Não existe uma pessoa tão má quanto eu. Realmente, muito mal. Embora eu viva com o mesmo coração, mas se eu não ver exatamente, parece que eu sou bonzinho. Qual o motivo de Deus fazer eu não ver o coração dos outros, mas meu próprio coração? Olha quão mal, quão sujo é o seu coração, quão mentiroso é o seu coração, quão falso é o seu coração. Com esse coração você jamais pode andar com Deus. Dessa forma, maldição, destruição. Você tem que negar o seu coração, você tem que jogar fora o seu coração. A Bíblia diz isso. Em Isaías capítulo 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Deixe o perverso o seu caminho e iníquo os seus pensamentos. Tem muitos pastores preciosos na nossa missão. Dentre os pastores da nossa missão, tem pastores que ministram muito mal, porque não tem fé. Quando me encontro e falo com eles, são pessoas que acreditam no seu pensamento. São pessoas que não se negam. São pessoas que se acham as boas. São pessoas que se acham boazinhas. São pessoas que acham que são fiéis. Todos esses pastores fracassam. Por quê? Porque eles pensam que são bons, então eles querem viver com suas coisas, não recebendo as coisas de Deus. Noé recebeu graça por quê? Porque ele era muito mau. Porque ele era muito sujo. Porque ele era muito mentiroso. Porque ele era muito lascívio. Por isso, todas as pessoas que pensam que são boazinhas querem ir pela sua bondade. Não, mas Noé percebeu, não, pela minha bondade não dá, eu vou receber maldição com isso. Por isso eu tenho que receber a graça de Deus. Por isso Noé recebeu graça diante de Deus. De vez em quando as pessoas dizem, o ancião Lee, realmente ele é tão espiritual. Desculpa falar isso, mas dentre os anciãos da nossa igreja não tem nenhum que seja santo. Por isso todos os anciãos tiveram que receber Jesus Cristo, amém? Quando sai a carne, são maus. Quando negam a sua carne, aparece Jesus Cristo. Eu sou santo por causa da santidade de Jesus Cristo, mas eu em si, eu mesmo não sou santo. Tudo que sai de mim é mentira, é maldade, é sujo. As pessoas que percebem isso, a minha bondade, a minha fidelidade, a minha santidade, aquilo, eu jejuei por uma semana antigamente, eu fui pro culto de madrugada, eu servi ao Senhor, limpei o banheiro da igreja, arrumei a igreja, eu fiz muito disso. Então, na minha igreja, antigamente eu estava numa igreja, tinham dois anciãos, aí acabaram brigando e se separaram e sempre brigaram, né? Aí tinha o diácono Ron. Aí ele falou, nossa, o sino tem que ser maior do que da outra igreja. Ele comprou um sino de 1 metro, assim, de diâmetro. Imagina, nossa, era muito pesado, daí eu tinha que me pendurar para bater aquele sino. Então não tinha ninguém para pintar, né? Aí, lá em cima, aí eu não tinha ninguém para pintar. Aí eu subi e comecei a pintar. Aí, como tava no sol, né? E era uma tinta laranja, aí eu tava todo laranja depois. Aí eu pensei, será que eu com essa lata de tinta aqui na mão, se eu morrer por acaso aqui de cima, cair e morrer, será que Deus não vai ter misericórdia vendo essa lata de tinta? Então as pessoas acham que é importante o seu jejum, é a sua oferta. As pessoas que não conhecem Jesus, elas acham que importante são as suas obras, elas acham que importante é elas pregarem, elas querem levar suas próprias coisas para diante de Deus. Hoje à noite, vocês, pessoal, uma pessoa sequer que seja, se quiser levar suas próprias coisas para diante de Deus, somente vão receber maldição. Nós temos que receber aquilo que vem de Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos dizer amém uma vez, amém? Amém? Nós temos que receber o que vem de Jesus Cristo. Eu tenho que receber as coisas de Jesus Cristo para, por isso, abandonar as minhas coisas. Eu não tenho nenhuma bondade. Todas as coisas que saem de mim são más, sujas e imundas. A Bíblia diz isso. Muitas igrejas não acreditam dessa forma. Eu fiz o acampamento no Paraguai, lá na América do Sul. 8 pastores daquela região vieram.
E eles eram pastores que conduziam 6.000 igrejas. E comendo, eu perguntei para um pastor jovem: pastor, na sua pregação, o senhor fala para os seus irmãos fazerem boas obras ou não? Sim, lógico. Aí eu falei: não, na Bíblia está escrito em Gênesis que o homem só tem maldade. Como falava para fazer bondade? Então na Bíblia diz que nós somos árvore do pecado. Como nós podemos dar bons frutos? Então do espinheiro pode sair uvas e dos abrolhos figos? Ele não conseguiu me responder. Aí eu disse: nós, com as nossas boas obras, jamais poderemos ir para o céu. Não seja enganado. Por isso, para ter a verdadeira fé, você tem que jogar todas as suas boas obras fora. Porque nós somos da descendência de Adão, nós nascemos com a maldade, então nós temos muitos pensamentos maus. Com os nossos pensamentos maus, nós jamais poderemos ser aceitos por Deus. Por isso eu tenho que jogar fora as minhas coisas e aceitar as coisas de Deus. Deus quer fazer a bondade através de mim. Então isso é bondade, mas eu fazer a bondade, isso não é verdade. Então desde então, quando eu sou conduzido por Deus, aí aparece o poder e o trabalho de Deus. Independente de quem seja nessa noite, todos os pensamentos que vocês tiveram até agora, joguem fora. E recebam a condução da palavra de Deus, porque dessa forma, a cada momento, Deus com certeza vai aparecer. Mas Satanás nos estabeleceu. Na época do dilúvio de Noé, quem foi que recebeu destruição? Quem seguiu o seu pensamento. Não, Deus não vai fazer chover. Porque Satanás colocou esse pensamento na pessoa. Mas Noé não seguiu o seu pensamento. Ele seguiu e aceitou exatamente a palavra de Deus. A vida espiritual é isso, pessoal. Aquilo que sai de mim, aquela minha bondade. Deixe tudo isso. Está escrito na Bíblia: Senhor, Senhor, em teu nome expeli demônio, em teu nome eu fiz milagres, profetizei. Isso quem fez? Fui eu. Eu profetizei, eu fiz milagres, eu expulsei demônios. Mas Deus quer que Ele faça. Deus quer trabalhar. Com certeza é diferente do que eu faço e o que Deus faz. Depois que eu nasci de novo, pessoal, eu senti Deus me conduzindo. Não sou eu. Independente do meu coração. O meu coração sujo, mau, imundo, mentiroso. Eu sei exatamente desse meu coração. Mas tem momentos que um coração diferente do meu, o coração de Jesus Cristo me conduz. Quando esse coração me conduz, muda a minha vida. Esse coração me faz ler a Bíblia. Esse coração me faz perceber a Bíblia. Então, é um mundo completamente diferente do que eu enxerguei até agora. Antes eu pensava, eu tenho que fazer boas obras para ir para o céu e se eu fizer maldade eu vou para o inferno. Não, a Bíblia não diz isso, pessoal. O conceito da bondade está escrito que bom só existe um, que é Deus. E tudo que sai de Satanás é mal. Porque nós somos descendentes de Adão, tudo que a gente seguir do nosso pensamento é mal. Então nós temos que jogar fora esse pensamento e temos que aceitar a palavra de Deus. Isso é o conceito de bondade de Deus. Assim nós podemos nos tornar santos e justos. Lendo a Bíblia, eu posso ver fortemente isso. Em Gênesis capítulo 6, a arca significa Jesus Cristo. Por mais que você cometa pecado, se você entrar em Jesus Cristo, eis que bato a porta e se alguém abrir, eu entrarei e ele ceará comigo e eu com ele. Eu sou o ramo, eu sou a videira e vós o ramo. Quem pertencer a mim e eu pertencer a ele. Então, quer dizer, se Jesus Cristo estiver em mim, eu tenho que jogar fora o meu pensamento para Jesus Cristo poder entrar em mim. Um dia eu estava brigando e eu pensei, se eu seguir esse meu pensamento, eu vou ser arrastado por Satanás. Porque Satanás me conduz para o mal. Desde então, eu não acreditei mais no pensamento que surgia dentro de mim. Eu neguei o meu pensamento. Até agora também surgem vários pensamentos, mas eu não acredito neles.
Porque eu não posso aceitar o meu pensamento e a palavra de Deus de uma vez. Quando eu jogo fora o meu pensamento, eu começo a aceitar a palavra de Deus. E a palavra de Deus começa a trabalhar. O poder de Deus começa a surgir na minha vida. E esse poder começa a transformar a minha vida. Eu preguei essa palavra para muitas pessoas. Mas as pessoas que acham que elas são certas e corretas são pessoas que rejeitam a palavra. E elas simplesmente foram embora. Mas as pessoas que aceitaram a palavra no coração foram transformadas. O conceito da maldade é seguir o pensamento de Satanás. E o conceito da bondade é aceitar a palavra de Deus. Por mais que Satanás pareça que está fazendo uma coisa boa, mas no final chega no resultado mal. As coisas de Deus parecem mal, mas no final o resultado é levar para o bem. Por isso, que vocês aceitem a palavra de Deus. E assim, primeiramente, vocês têm que saber que vocês não têm bondade no coração, que vocês são maus. Depois que vocês perceberem isso, vocês vão poder abandonar o seu pensamento e vão aceitar a palavra de Deus. E a partir de hoje à noite, Deus vai poder trabalhar em vocês. Sejam conduzidos pelo Espírito de Deus e assim recebam bênção dentro de Deus. Que vocês possam ter uma graciosa e abençoada vida dentro de Deus.